vou fazer agora aqui uma demonstração de como a gente vai criar os cortes da nossa planta, né? Eu vou tentar explicar mais ou menos aqui para que servem os cortes, como que funcionam os cortes e qual é o objetivo maior aqui da gente representar os cortes aqui do nosso projeto, tá? Seguindo aqui a mesma base do que a gente já fez nas outras plantas, né? Já cotada aqui no caso, eu tracei essas duas linhas de corte aqui, né? Um corte aqui nessa transversal da casa e um corte longitudinal, tá? Por enquanto aqui, o que eu fiz? Fiz apenas a representação aqui do corte, tá? Depois a gente vai criar a simbologia aqui dele, tá bom? Mas, ó, primeiramente, o que eu simplesmente tracei uma linha aqui, tá? Vou escolher um layer aqui de simbologia, né, ou alguma coisa parecida, que eu já tenho aqui, né, um layer de simbologia, e criei uma representação aqui temporária para o meu corte, tá? Nessa casa aqui dessa representação temporária, eu fiz uma setinha aqui para indicar a direção que eu estou enxergando o meu corte, tá? Eu deixei em aberto aqui uma outra planta aqui para a gente poder enxergar essa nossa casa e vou mostrar qual que é a ideia do corte, tá? Então eu vou indicar esses dois pontos aqui de corte, né, ó. Opa, aqui, acabou indo torto aqui, peguei um ponto errado, ó. Vou pegar com cuidado aqui, ó, midpoint, vou puxar para baixo aqui, não, né, então, lá. Representei este corte aqui neste ponto, tá? E vou pegar um outro corte aqui, um corte longitudinal aqui, ó, neste sentido aqui, tá? Para indicar este corte aqui, tá bom? Bom, qual o objetivo do corte, né? Então, nesse caso aqui do nosso desenho, o nosso objetivo do nosso corte é principalmente mostrar os elementos verticais que não estão aparecendo na planta, certo? Então, aqui, neste ponto aqui em específico, tá? Eu estou tentando pegar aqui basicamente os banheiros, tá? Onde ele pode apresentar um forro ou alguma variação aí, né, nos meus elementos de construtivos, tá? Mas aí fica a critério. Às vezes a gente pode pegar uma escada, né? Caso a gente tenha escadas, podemos pegar janelas e podemos pegar aí basicamente aí diversos pontos diferentes da nossa edificação, tá? Bom, aqui para a gente criar os nossos cortes com essas indicações aqui, tá? Então eu peguei este banheiro aqui, que ele tem um forro aqui neste banheiro, e este banheiro aqui que tem um forro, tá? Para exemplificar melhor, eu deixei aqui aberto a nossa casa aqui em 3D, tá vendo como ela funciona? Ela seria mais ou menos isso, tá? Não tá 100% fiel aqui, mas seria mais ou menos isso. Então, olha lá, a nossa casa aqui, só deixa eu desocultar aqui esse elemento aqui, tá? Pra gente enxergar aqui. Então, eu cortei na transversal. Então, olha lá. O que eu cortei, né? Então, aqui, se você olhar, né, ó, nessa casa, eu estou enxergando, né, ó, o meu banheiro, né? Nesse meu banheiro aqui eu tenho algumas peças sanitárias, né? Ó, eu tenho um forro aqui. Esse forro geralmente ele é usado para esconder a tubulação, né? Caso tenha uma tubulação em cima, né? Colocar a parte elétrica, né? Melhorar aí essa parte aí da parte de sistemas, tá? Hidráulica e elétrica e etc, tá? Então, esta que seria uma opção, né? Ó, então, se a gente olhar aqui nessa nossa casa, ó, tô cortando assim na transversal, tá? Ó, eu vou enxergar o que, né? Ó, vou enxergar aqui parede, né? Vou enxergar o meu banheiro, janela e as paredes e a minha janela aqui, tá? Essa aqui que tá como uma janela, na verdade, ele é uma porta-balcão, tá? A gente vai desenhar como se fosse uma porta. Então, estou pegando esse corte longitudinal aqui para a gente representar esses elementos. O outro corte, ele vai representar o quê? O corte transversal. Então, eu vou cortar aqui neste sentido, tá vendo? Ó? Nesse sentido, eu vou enxergar o quê, né? Ó? Aqui está meio escuro, só deixa eu mudar aqui a exibição. Olha lá. Então, a gente vai enxergar basicamente, né? Ó, como é que funciona os nossos elementos, tá? É claro que isso aqui está muito mais detalhado, né? Porque aqui ele mostra até o sistema aqui, né? Ó, da janela, tá? Mas a gente da mesma forma vê o que, ó? Parede, né? Ó, parede
e forro, né? Isso porque a gente está cortando, né? Ó, cortando a casa e olhando neste sentido aqui, certo? É o que a gente está fazendo aqui no CAD, né? Ó, eu estou cortando e olhando aqui, né? Ó, neste sentido aqui para cima, né? Ó, como diz a minha seta. Neste outro aqui eu estou cortando, né? Estou olhando neste sentido aqui, ó, da casa, tá bom? Então, se eu olhar nesse sentido, eu vou enxergar aqui, né? Ó, janela aqui, porta aqui, parede, né? Então, basicamente, a gente consegue aí enxergar os nossos elementos, tá? Então, eu usei o 3D aqui só para a gente ter uma noção mais ampla aqui, né? Ó, isso aqui seria o nosso corte transversal, né? Que eu estou fazendo aqui, né? E aí o nosso corte longitudinal ficaria mais ou menos dessa forma aqui, tá? Se a gente olhasse aqui com essa visualização aqui, né? Então o vermelhinho aqui seria o tijolo, né? Ou no caso aí a nossa alvenaria, pode ser tijolo cerâmico, pode ser tijolo de concreto. O cinza aqui que vocês estão vendo aqui seria a laje em concreto, né? E aí a gente vai ter aqui também vigas, né? Aqui ele já está representado. Tá? E as espessuras aqui seriam os nossos revestimentos da parede, certo? Então, basicamente, esse seria o intuito do nosso corte. Então, ó, como é que a gente vai criar? Eu vou criar o primeiro corte longitudinal, tá? Esse aqui que é um pouco mais extenso. Então, eu vou utilizar um comando que a gente tem aqui. Eu vou travar aqui, ó, nesse pinzinho aqui, para os comandos ficarem aqui expostos, tá? Mas eu vou dar os comandos aqui no atalho também. Então aqui, ó, a gente tem aqui um comando chamado construction line, certo? Esse construction line ele cria linhas infinitas de infinitos comprimentos, né? Então, na verdade, ele está falando que ele cria uma linha com comprimento infinito, né? Que a gente também pode acessar aqui, né? Ou clicar no ícone aqui, ou XL no teclado, né? É o comando xline. Tá bom? Então, XL no teclado, Enter, ele vai habilitar aqui o meu comando xline. Vou desabilitar aqui, tá? Aí eu vou clicar no ponto, ó. Na hora que eu clicar no ponto, ele vai me traçar uma linha, tá vendo? Ó? Se eu desligar o F8 aqui, ó, ó lá, ele traça uma linha infinita. Ligando o F8, traça uma linha reta, tá vendo? Ó? Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é pegar estes pontos específicos onde o corte passa e eu vou traçar linhas, tá? Então, eu vou traçar linhas horizontais aqui, né? Para eu poder criar esse meu corte, tá? Então, ó lá. Vou pelo ícone agora. Xline. Vou vir aqui, ó, intersecção de um ponto e outro. Puxo para a esquerda. Ele criou a linha. Estou dentro do comando ainda, ó. Eu posso continuar criando linhas aqui, tá bom? Tem jeito mais fácil? Tem. Eu vou cancelar aqui no ESC, né? Ó. Então vamos lá, XL no teclado, Enter. Então aqui, ó, se vocês olharem aqui embaixo, né, ó, horizontal, vertical, angular, bissetriz e offset. Então eu vou fazer aqui, ó, a minha linha horizontal, tá vendo? Ó, vou escolher aqui, eu posso digitar a letra que está em azul aqui ou simplesmente clicar aqui no meu ícone, né, ó. Se eu clicar aqui, ele acessa a linha horizontal, né, ó, XL, Enter. Se eu digitar H no teclado e apertar Enter, ele também acessa aqui o horizontal, certo? Ó, agora eu só traço linhas horizontais. Então, ó lá. Vou clicar aqui nessa intersecção, ó, já peguei a espessura da parede, né, ó. Primeiro eu vou traçar as paredes para não ficar um monte de linha, né, ó. Parede, 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 aqui, ó, parede, 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 parede e aqui, ó, janela, certo? Bom, tracei aqui todas essas seções aqui, tá? Se eu clicar aqui, ó, eu vou, como eu já tenho as minhas linhas, né, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha aqui só para demarcar o piso da casa, né, ó. Vou traçar uma linha aqui demarcando o piso da casa, né, ó. Linha qualquer com line, né, ó. Line, clica daqui até aqui, certo? Tudo bem? E eu vou dar um trim aqui. Então, eu venho aqui, trim, seleciono essa linha, confirmo. E aí eu venho aqui com a janela verde, ó, e apago todas as linhas daquela linha que eu selecionei para a direita, né, ó. Eu já tenho aqui, eu já apaguei tudo isso aqui, tá? Bom, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar a altura da minha casa. A altura da minha casa vai ter 3 metros. Isso aqui tudo como é parede, tá? Alvenaria, eu vou mudar para o layer, aqui, né, no caso.
alvenaria, parede, certo? Olha lá, então ler parede. Então eu vou dar um offset aqui, ó, de 3 metros, tá? 3 metros é de piso a piso. Clico aqui, olha lá, offset, e aí fiz o teto aqui da minha casa, certo? Seria a nossa laje. Nesse caso aqui, se a gente estiver representando, né, ó, eu estou pegando exatamente este ponto aqui, ó, certo? Do topo da minha laje, tá? Então, vou lá, TR de trim, clico aqui, confirmo, corto. Bom, olha lá, já tenho aqui a altura da minha casa com as divisões de paredes, certo? Vou usar aqui a vassourinha, né, ó, Match Properties, clico aqui, extraio aqui a configuração da parede e jogo aqui para o telhado, certo? Na minha laje de cobertura, tá? Então, já tenho aqui mais ou menos um corte, né? Então, vou lá, offset, vou fazer a espessura da laje. Espessura da nossa laje, vou usar 15 aqui por enquanto, tá? Que é uma medida padrão, mas elas podem variar aí dependendo do tipo de laje. Então, offset de 15. Olha lá, já tenho a laje de cobertura da minha casa, tá? Outro ponto importante é que a nossa casa tem um beiral aqui, né? Ó, tá vendo essa projeçãozinha cinza aqui? Ela tem um beiral de 60 centímetros, tá? Então eu vou lá, offset, né? O beiral que vocês estão vendo seria exatamente este. Opa, ficou em cima ali, aqui, ó. Seria este beiral aqui, ó, tá vendo, ó? Esse trechinho aqui que se prolonga além da parede, tá? Para proteger aqui as nossas paredes, dar um maior conforto, promover ali um caimento ideal da água, né? Promover uma sombra também, né? Na nossa casa, tá? E não manchar e escorrer a água pela parede, tá? Então lá, offset, pode ser o no teclado, enter, ponto 6, 60 centímetros de beiral, clico na linha, clico para fora, certo? E vou fazer aqui do outro lado também, ó. Clico na linha, clico para fora, tá? Cancelei. E agora eu vou dar o trim e vou cortar para limpar aqui minha planta. Trim. Seleciono minha linha, né? Ó, vou fazer de outra forma aqui, ó. TR de trim, espaço. Olha lá, com a janela verde eu vou selecionar todo mundo que eu quero cortar. Olha lá, selecionei, confirmo, apago, certo? Olha lá, enter para voltar no último comando, selecionei todo mundo que eu quero cortar, enter, confirmo, apago, confirmo, certo? Ó, já tem meu corte mais ou menos criado, paredes e laje superior, tá? Tem outro comando que vocês podem usar aí, mas com um pouco de cautela, que seria trim, né? Enter. Ele aparece aqui dentro desse sinal aqui de maior e menor, aqui, tá vendo? Ó, select all, tá? Quando ele aparece dentro do sinal maior e menor, é só eu dar o enter aqui, que ele vai selecionar todo mundo. Ou seja, se você der um trim select all, todo mundo corta todo mundo aqui, tá? Então ele seleciona todas as linhas do desenho, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado porque ele vai sair cortando tudo, tá? Eu vou querer limpar esses pedacinhos aqui, tá? Então, enter. Então, lá. Como todo mundo está cortando todo mundo, ó, eu posso cortar esse, né? Ó. Aí eu venho aqui, ó, corto esse. Tem que tomar cuidado, porque qualquer linha que você clica aí ele vai cortar, tá? Então, ó lá, juntei aqui, né? Ó lá, parede. Aqui e aqui. Ó lá, já tenho mais ou menos o meu corte aqui criado, tá? E esse aqui é um corte longitudinal, tá? Vou fazer a mesma coisa e vou criar o corte transversal aqui, tá? Então lá, XL de Construction Line ou X-Line, né? Enter. Agora eu vou pegar aqui, ó, vertical, né? Ó, vou pegar aqui no corte, ó, aqui, intersecção, lá, intersecção, certo? Traço uma linha base, line, certo? Trim, olha lá, seleciono aqui, tirei, certo? Offset de 3 metros, tá? Tô fazendo mais rápido porque itens que eu já fiz, né? TR de trim, seleciono, confirmo, corto, certo? Vou mudar todo mundo aqui, ó, parede, offset de ponto 15, certo? Agora offset do beiral, ponto 6. Olha lá. Tudo bem? Aí, ó, trim.
Vou explicar agora o porquê que eu não uso sempre o Trim All. Ó. Vou pegar o Trim All e vou tentar cortar aqui. Ó. Então vocês vão ver que para algumas coisas dá certo, para outras coisas não dá. Tá? Nesse caso aqui vai dar certo. Né? Ó, Trim All. Vou selecionar todo mundo do desenho. Enter. Então, ó lá, consigo cortar aqui, ó. Consigo cortar aqui, aqui e aqui. Certo? Aqui, aqui, aqui. Né, ó. Posso pegar a janela verde aqui, ó. Seleciono aqui, seleciono aqui, seleciono aqui, aqui e aqui. Mas é interessante a gente usar esse Trim All só quando as linhas, na verdade, estão passando por um desenho só, né, que seria só pelo meu corte, né? Se elas fossem aquelas linhas infinitas que estivessem cruzando o seu desenho aqui, ele ia sobrar um monte de resto de linha, uma parte do desenho em cima do outro. Então não daria tão certo, tá? Então, ó, já tenho os meus dois cortes criados. Agora é basicamente a gente detalhar aqui e criar as portas e janelas, tá? Ó, então vou fazer aqui XL. Então vou pegar aqui, ó, horizontal, né, ó. Aqui, ó, de porta, né, ó. Tem uma janela aqui, né? Bom, aqui é um vão, né? Tem uma janela aqui, né? E tem uma janela aqui, que não, já está dentro da parede, né? Então, ó, nossa janela, nossas alturas de portas e janelas geralmente tem 2,10 m, né? Ó, então, eu vou colocar aqui, offset 2.1, clico aqui, certo? Então, essa nossa porta aqui do nosso quarto, ó, vai ser basicamente aqui, né, ó, trim, né? Tô usando o trim. Posso usar o trim aqui também, né? Ó, essa aqui não vai ser muito necessária. E aí, vou cortar aqui, certo? Ó, essa aqui seria a porta do quarto, né? Então, venho lá e coloco porta, certo? Janela do banheiro. Mesma coisa, né? Ao invés de eu ter cortado toda a linha, eu poderia ter deixado a linha aqui, né? Ó, então, eu vou esticar a linha aqui, ó. Extend, né? Ó, venho aqui no trim, extend, estendo até este ponto aqui, ó lá. Opa, aqui. Estendi, né? Ó, então esse é o topo da minha janela, tá? Então a nossa janela do nosso banheiro aqui vai ter 60 centímetros de altura. Offset, 0.6, né? Ó. Ó lá. E aí eu venho aqui, trim, e corto aqui. Essas linhas aqui já não preciso mais. E esse pedacinho aqui adicional eu tiro, certo? Ó, já tenho a minha janela aqui e minha porta, tá? Janela da cozinha. A janela da cozinha também vai ficar com uma altura aí de 2,10 m, porém ela vai ter um guarda-corpo aqui um pouquinho maior, né? Para caber a pia, né? Então eu vou colocar aqui o guarda-corpo da janela da cozinha de 1,10 m. Tá, ó. Então essa aqui seria a nossa janela da nossa cozinha. Então eu vou cortar aqui com o trim, né, ó. Pronto. E aí, janela, tá? Então já teria aqui composição do meu corte. E aí o último que eu vou ter aqui é essa janela que a gente corta aqui, né, ó. Essa aqui vai dar um pouco mais de trabalho, porque eu vou ter que cortar ela e detalhar a parede. Então, ó lá, offset, guarda-corpo de janela de sala, quarto, geralmente 90 centímetros. Então, 90 centímetros, ponto 9, olha lá, guarda-corpo. A altura, 1.2, né, offset, 1.2, e aí vai me dar os meus 2,10 metros, certo? Venho aqui, ó, separo minhas linhas com o trim, né, vou cortar, tá? Vou mudar essa aqui, né, para parede aqui, tá? Só que essas linhas aqui a gente vai ter que apagar elas ou cortar elas, né? E aí a gente volta lá para parte de janela, né? A gente tem o comando break at point, né? Ó, break at point que tá aqui, certo? Clica no break at point, seleciona a linha, seleciona o ponto que quer cortar, né? Ó, vou fixar ele aqui, ficar mais fácil. Break at point, seleciona a linha, ponto que quer cortar. Break at point, seleciona a linha, ponto que quer cortar. Break at point, lá, linha, acho que não pegou aqui, seleciona a linha e o ponto que quer cortar. Pronto, aqui agora está separado aqui, né, ó. Então vou botar aqui, ó, layer, janela, né, ó, vou seguir os mesma configuração daqui, né, ó, vou traçar uma linha no meio, certo? E um offset de 0.04 aqui para dar a espessura da janela, tá? Isso aqui é uma representação da janela, né? Então não necessariamente ela vai ficar assim, tá? Olha lá, então seleciono aqui, mudo para o layer janela,
já tenho aqui minha janela em corte, certo? Bom, aí a gente cotar o nosso desenho aqui, tá? Vou terminar esse aqui, ó. Tenho aqui, só tenho a janela do banheiro aqui para representar, né? Então, offset. Vou fazer aqui, ó, a altura da janela, 2,10 metros, né? E a altura do guarda-corpo, 1,5 da janela, né? Offset 1,5. 1,5 a 2,10 metros vai dar 1,60 de altura de janela aqui, né? Ó. Corto aqui o lado esquerdo, corto o lado direito. Ó, só quero usar um exemplo aqui, ó. Vou usar o Trim All, né? Ó. Trim. E aí vou apertar Enter aqui para ele selecionar aqui o Select All aqui que está dentro do sinal aqui, né? Ó. Enter. Então, ó, se eu for cortar aqui, ó, ele corta, sobra um pedaço aqui. Ó. Todo mundo corta todo mundo, né? Então sobra um pedaço aqui. Ó lá, sobra outro pedaço aqui. Aí eu tenho que cortar aqui, né? Aí eu tenho que cortar aqui, né? Ou seja, acaba dando mais trabalho do que ajudando, né? Então eu faço o que? Trim. Seleciono essa linha limite aqui da minha janela, ela começa aqui, termina aqui, confirmo, olha lá, aí eu apago, aí ele apaga tudo, né, que é muito mais fácil aí do que a gente ficar cortando pedacinho por pedacinho, certo? Olha lá, e aí já temos aqui o nosso corte criado do nosso ambiente, tá? Aqui eu não mudei de layer, tá como layer projeção, né? Vamos colocar aqui layer piso, né, ó. Tudo bem? Geralmente é indicado com uma linha mais grossa, mas eu vou deixar aqui por enquanto no layer piso, tá? E aí, a gente vai para o intuito que é o objetivo do nosso corte, né? Eu venho aqui na aba Annotate, ou posso vir aqui direto aqui, né, ó, em linear, né, ó, e vou cotar aqui, né, ó. Vou pegar deste ponto a este ponto, ó lá, 2,85 m, né? Aí eu vou pegar a cota aqui, ó. Vamos aqui na aba Annotate que é mais fácil, né, ó. Continue, ó lá. Continuou a cota aqui, certo? Vou passar todo mundo aqui para o layer cotas, né? Inclusive eu já vou deixar ele até selecionado aqui, ó. Antes de entrar, ó, the ask, vou deixar ele como layer primário, layer corrente aqui, tá? E aí venho aqui em linear e coto a altura total, certo? Clico aqui na minha cota, ó, posso deixar aqui ele um pouquinho mais pro lado aqui, ó. Só clicar aqui no texto, vem nessa pontinho azul aqui, ó. Se eu esticar para cá, ele vem para cá, né? E esse aqui vem para cá, tá? Bom, eu vou continuar aqui da mesma forma, tá vendo, ó? Coto o guarda-corpo, né? Olha lá, continue. Coto a altura da janela, coto o quanto eu tenho para cima da janela, tá? E aí, pra gente aqui, são todas as informações que a gente precisa aqui nesse momento, tá? Bom, já que eu criei o corte aqui, eu vou rotacionar meu corte, tá? Só para ele ficar já na vista que a gente precisa criar e as cotas saírem da maneira correta, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Venho aqui em Rotate, vou selecionar aqui com a janela azul meu corte inteiro, tá vendo, ó? E aí, confirmo. Vou pegar esse ponto de base aqui para eu girar através desse ponto, né, ó. Olha lá. Ligo o F8, clico. Olha lá. E aí, eu vou pegar aqui todo esse meu corte, vou aqui, Move, pego esse ponto aqui, ó, e vou até um ponto perpendicular aqui, né, ó. Posso puxar aqui, como eu posso colocar aqui, ó, Shift, botão direito, olha lá, perpendicular. Lá, seleciono aqui minha linha amarela, por exemplo, né? Coloco o cursor em cima da linha amarela para ele pegar um ponto perpendicular a essa linha amarela de piso e clico. Olha lá, levou meu corte lá para cima. E aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Ó, Annotate, linear. Então, olha lá, clico aqui, guarda-corpo, Continue, altura da janela, altura acima da janela, espessura da laje. Certo? Linear. Clico aqui. Lá, altura. Vou puxar minha cota para cá. Que é um jeito mais fácil aqui de representar. Certo? E vou cotar as outras janelas, né? Ó, linear. Eu vou pegar aqui um ponto aqui no piso. Aqui, janela. Continue. Aqui e teto. ESC para cancelar. Vou fazer a mesma coisa com o outro aqui, linear. Pegar um ponto no piso, aqui. Olha lá, continue, aqui.
certo? Ele sempre continua a última cota que eu fiz, tá bom? Então, eu vou pegar este último aqui, que é o que a gente precisa, olha lá, linear, altura, 2,10, continue, olha lá, 0,75. Se eu quiser cotar a laje de novo aqui, para dizer que ela é uma mesma espessura, então já tenho aqui essa configuração. Já tenho os meus 2 cortes criados, tá vendo? Ó? Bem organizados. Tudo bem? Então, para a criação de cortes, basicamente, vocês viram que a gente usou aqui o comando xline, que seria o construction line, né? E linhas normais e cortes e as cotagens, como a gente já fez nos desenhos anteriores. Tá certo? Obrigado.